Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Segundo Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12, por enquanto. Segundo Samuel, 23, versículos 11 e 12. Diz assim: depois dele, Samar, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samar ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus. E Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala a nossa alma, o nosso espírito. Fala, Senhor, de uma forma tal que ao sairmos daqui, saiamos cheios de fé e autoridade, dispostos, Senhor, a mostrar que afinal temos um Deus sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Afinal, de quem somos? As tribulações, os golpes, as perseguições, vêm sempre para que nós esqueçamos, principalmente quando a gente se sente derrotado numa batalha, num embatezinho, alguma coisa. Eles vêm com o intuito de nos fazer esquecer que nós temos um Deus poderoso. Eu gosto de dizer que a única chance que o inimigo tem sobre nossas vidas é quando ele faz com que nós creamos que nós não temos um Deus que pode tudo. Ainda que creiamos e tenhamos a certeza, ele faz com que nós nos esqueçamos disso. Um dia eu estava mexendo lá no meu armário e vi uma coisa, eu não preciso dizer aos irmãos que é uma coisa muito útil. E eu tinha esquecido que eu tinha aquilo. E algumas vezes, se eu estivesse lembrado e tivesse com aquele objeto, eu teria resolvido algumas situações mais facilmente. Às vezes, irmãos, nós estamos em casa, vamos fazer uma obra, mexendo em alguma coisa ali, e damos um duro danado, pegamos uma faca de mesa para tentar parafusar um negócio, porque esquecemos que temos uma chave de fenda elétrica guardada, que às vezes nem nunca usamos, compramos no Shopee. Eles estão na semana de promoção, eu acho que eles vão pegar isso ali, vão dar um desconto bom para mim agora. E esquecemos que nós temos. O dia a dia, a nossa busca por resolver problemas, e temos que resolver, somos todos responsáveis. Já pensou o homem? Não, Deus proverá, não vou trabalhar não. A mulher, Deus proverá, a roupa vai ficar suja, vai aparecer lavada no varal e passada depois. Não, mas às vezes essas coisas nos preocupam tanto que a gente esquece de quem é o nosso Deus e a quem, com certeza, consequentemente digo, pertencemos. Deixa eu contar esse contexto aqui. Esse Samar que eu falei aqui é um
Davi tinha 30 valentes. Esses valentes, lá em 1 Samuel, capítulo 22, eles vão buscar essas pessoas que não eram valentes ainda, eles vão buscar Davi, que estava escondido na caverna de Adulão, porque Saul queria matá-lo. E Davi já era o rei declarado por Deus, mas Saul ainda estava no trono. E então foi uma turma lá para procurar Davi. E é interessante que essa turma eram os endividados, os rejeitados, os desacreditados, vai acrescentando tudo que termina em ados aí, cuidado, tá, irmão? Os desacreditados, os sem mérito nenhum, os perseguidos, aqueles que a sociedade certamente não escolheria para convidar para trabalhar para eles. E o que me chama a atenção, e eu te deixo como dever de casa, é para você ler o 1 Samuel 22 em casa, agora não, que é para não sair daqui, nós estamos juntos, vamos caminhar junto. É que eles chegam lá, Davi estava se escondendo, e eles chegam e diz a palavra que eles elegem a Davi como o líder deles. E a Bíblia mostra, em todo o contexto, se você ler, mostra que eles criam que Davi era a pessoa de Deus. E tinha ali, segundo as Escrituras, uma multidão, uns 400. E Davi se tornou o chefe deles. Davi os capacitou e eles se tornam os valentes de Davi, o exército de Davi, melhor dizendo. Dentre esses, tinham 30, que eles estão aqui, os 30 valentes de Davi. E dos 30 tinha 3. E olha aqui, no versículo 8 diz quem são os valentes de Davi. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Josebe-Basebete, este foi o líder do conhecido grupo Os Três, está entre aspas. E armado apenas de sua lança, enfrentou 800 inimigos e os matou numa batalha. Depois dele, Elazar, filho de Dodô, neto de Aoi, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus que haviam se juntado para a guerra enquanto o povo de Israel se retirava. Esse era o segundo. Ele manteve-se firme e lutou bravamente contra os filisteus até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada, agarrou na espada. Naquele dia, Yahvé operou portentosa vitória e o exército retornou para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos de guerra. E agora fala do terceiro, Samá. Eu quero falar de Samá, filho de Agé. Os filisteus reuniram na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilha, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Quem fugiu? Os soldados. As tropas. Não era o povo com a família, a criança com medo, não, eram os que estavam encarregados de defender. Tal qual o exército de Israel lá com Golias. Um deles estava lá, foi aquele primeiro que eu li, estava lá com ele. E eles viram quando Golias gritou, mais de uma vez ele gritava: ei, tem alguém aí, quem vai lutar comigo? Ele é um mão grandão, e o exército fugia dele. E Davi chegou e viu uma coisa que ninguém viu, e só Davi viu. Já vamos falar o que é, você sabe o que é. Então, os filisteus, pela história, eles não estavam interessados somente em roubar alguma coisa deles, eles estavam para destruir. Eles plantavam, eles vinham com os cavalos, passavam por cima e destruíam. E agora eu quero que você, em sã consciência, me diga o seguinte:
Qual o interesse dos filisteus em pegar um campo de lentilha? Podia pegar um campo de uva, um campo de azeitonas, mas de lentilhas. E aí é que está a nossa história. E quando visto por olhos espirituais, irmãos, nós temos que ter olhos espirituais. E nessa mensagem eu quero que você aguce os seus olhos espirituais que você tem. Porque quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você passa a ser dotado de olhos espirituais, de mente espiritual. Nós somos espirituais. Nós somos de carne, somos de osso, somos de sangue, temos aqui, mas nós somos espirituais. Isso significa dizer que nós não somos uma pessoa aqui e outra lá fora. Nós somos lá fora espirituais. Não, mas aqui agora estou no meio do meu trabalho. Você é espiritual. Por quê? Há coisas no seu trabalho que, se você não discernir com olhos espirituais, você não vai conseguir discernir. A sutileza do inimigo é muito grande. E a única vantagem que ele tem sobre nós é dizer que não quer nos fazer mal. Ao contrário, ele sempre se apresenta dizendo: essa é uma chance, é uma bênção que eu estou te dando, como se o diabo pudesse dar bênção. Nós vamos ver aqui agora. Se você é de Deus, se você é espiritual, você precisa ter características especiais, características diferentes. Mais do que isso, o mundo precisa ver isso, que nós somos espirituais. Agora te digo, querido e querida, espiritual não é aquele que fica, oh glória, aleluia, glória a Deus, como o Tiago falou hoje, o manto, e não sei o que, canela de fogo, não, isso você fala se você for cheio de espírito, sim, não é impossível você não, mas ser espiritual é agir com soberania sobre a carne. Ser espiritual é enxergar além do que você pode, não, mas isso só Deus, sim, mas Ele nos capacitou com palavra de conhecimento, está lá em 1 Coríntios, os dons do Espírito, Ele nos capacita com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, e Samar teve esse discernimento, e diz a palavra de Deus, que Samar ficou no meio daquela plantação e defendeu-a, e massacrou os filisteus. Por que Samar fez isso? Primeiro, para mostrar para o seu próprio povo quem nós somos e que quem tem que nos temer é o inimigo e não nós a eles. O povo estava acostumado a fugir. Lembra no caso de Gideão? Quando está vindo também o exército, o inimigo lá para roubar as plantações, ele estava malhando trigo escondido. Aonde? No lagar. O lugar de malhar trigo é no lagar? Não. Mas ele falou, aqui não vão nem, eles vão querer o trigo, ou eles vão destruir. Porque a história diz isso, que eles entravam, vamos destruir, vamos deixar as pessoas sem comida. Para subjugar o povo, mas também, com suas propostas, entrar na vida das pessoas. Então, quem fugiram? Quando fugiram, quem fugiram? Ou quem fugiu é o português certo. Quem é esses que fugiram? É isso que eu quero dizer. As tropas israelenses. Então, quando nós estamos acostumados a fugir, quando nós achamos que a solução, e já vem um, esconde. Ai, já passou. Na segunda, esconde. Aí nós começamos a esconder verdades. Esconder mentiras. Esconder ações nefastas. A gente começa, mas aí vai um monte de coisa. Nós paramos de lutar, nós ficamos desanimados, ainda que haja saída. Porque nós acostumamos, nós aprendemos a fugir.
Ao longo dessa nossa caminhada no Evangelho, de vez em quando a gente encontra uma pessoa que diz que não sabe fazer. Mas você já experimentou? Não, mas eu não sou bom em nada. Mas você já experimentou isso aqui? Não, mas não adianta, por quê? Sabe por quê? Porque uma vez eu fui fazer, aí fala uma coisa completamente diferente do que a gente está falando. Eu disse, não deu, aí não deu, ou, às vezes a pessoa foi criticada, ficou com vergonha de si, de não conseguir, então ele foge de compromissos, ele foge de enfrentar situações, e aquilo ali às vezes é uma coisa simples. Ele disse, eu não sei. Uma dessas coisas é, eu não sei orar. Você não sabe orar? Você trabalha? Trabalho. Como é que você fala com o seu chefe quando você não pode vir, quando você precisa de alguma coisa? Aí eu chego a ele e digo assim, ok. Como é que você fala com o seu chefe quando você tem um serviço, não está conseguindo, e apresenta a ele uma solução? Você manda alguém? Não, eu mesmo falo. É só tirar o chefe para Deus. Troca. Fala, Deus. Oi, Deus. Aqui sou eu. O senhor me conhece? Fala do seu jeito. Aqui, eu estou vindo aqui para falar com o senhor que eu não estou aguentando essa tristeza, essa angústia. Senhor, oi, tudo bem, pai? Tudo? Então, eu estou aqui para orar para o irmão tal, está precisando. Como é que você não sabe orar? Porque rotulou-se que para orar a gente tem que ter uma oratória muito bem, às vezes uma voz diferente. Eu estou falando aqui com vocês e agora vou orar. Pai querido, Deus de toda glória. Não estou debochando não, irmãos. É porque há pessoas que assim, conversam na hora de orar, ele começa a impressionar a Deus. Ih, rapaz, a voz de trovão está entrando ali, eu tenho que ouvir, anjos. Espera aí que tem uma voz, uma segunda voz de trovão. Não, nós oramos do jeito que sabemos orar. E se você é analfabeto? Ué, você não tem vergonha de chegar no banco e falar assim, nós quer isso aqui, nós pode? E por que com Deus você não pode falar nós quer e nós pode? Vocês estão entendendo, irmão? E aí a gente vai se acostumando. A nossa visão passa a ser turva. Não conseguimos ver algo além. Por exemplo, Davi viu algo além, citei agora. O que ele viu? Ele chegou, deve ter sido assim, ó. Vocês viram aí, meus irmãos? Papai mandou trazer aqui uns queijos, umas coisas para entregar para o chefe, o capitão e tal, e para eles também. Eles não sei, estavam por aí. Você lê lá. O pai de Davi manda ele lá, ele era novinho, não estava alistado na guerra, e não tinha WhatsApp, não tinha correspondente de guerra, não tinha CNN, não tinha tal, né? E a outra então é que não tinha mesmo. Aí ele manda lá para ver notícias, para trazer notícias. E Davi chegou exatamente no momento crucial. E ele está perguntando, não sei, estão por ali. E ela está lá escondido lá. Aí ele fica assim. Ó. Aí de repente ele ouve uma voz lá, que devia ser uma voz mais forte, né? Que eu imagino que um homem de quase 3 metros de altura não falava, quem quer lutar comigo? Já ia desanimar a turma, falar, esse daí não sabe nem falar, vamos lá dar um tapa na cara dele, que isso aí é fracote. Mas ele ouviu uma voz diferente. E quando ele olhou, o cara pisava e a terra tremia. O sapato dele devia ser 65, 70. Porque um homem daquela altura, daquele tamanho, não podia calçar 40, né, irmão? Ele não ia parar em pé, ele ia tombar toda hora. Ele vinha lá, aquele homem. São detalhes que eu não estou pregando sobre Davi, mas esse homem tinha estabilidade. Não era qualquer um que derrubava ele, não, irmão. A não ser o Espírito Santo através de uma pedrinha, que se fosse um paralelepípedo que ele precisava para derrubar um homem daquele, tinha que ser um paralelepípedo, mas Davi não tinha força para lançar. Mas enfim, aí Davi chegou lá e viu uma coisa que ninguém viu. Eu não vou perguntar à igreja, vocês não sabem qual o contexto que eu quero chegar, e fica todo mundo olhando assim, aí parece que não conhece Bíblia, mas vocês sabem. Davi chegou, olhou para ali, olhou para cá, e disse uma palavra, uma frase. Esse homem, ele está afrontando, fala alto.
Vocês não sacaram isso não, irmãos? Ele está afrontando Deus. Então, se ele está afrontando a Deus, quem tem que resolver? É Deus. Imagine que eu seja representante de um governo federal, estadual, e eu chego no lugar e o cara começa a falar: o seu chefe é isso, é aquilo, não sei o que mais e tal. Eu gravo aquilo e levo para o meu chefe e digo assim: ele está te afrontando. Aí ele chama o Supremo, chama não sei o quê, ele diz: recolhe esse cara aos costumes, prende ele, porque ele falou. Foi isso que Davi fez. Então, irmãos, essa é a visão espiritual que nós temos que ter. E o inimigo faz com que esqueçamos. Em outras palavras, o inimigo queria que todo mundo fosse lá, todo mundo muito menor que ele, aliás, menores do que Saul. Se tinha alguém para lutar com o gigante, era o Saul, que a Bíblia diz que ele era mais alto que todo o povo. Diz que o povo batia com a cabeça nos seus ombros. Então, eu sou Saul, o povo todo batia com a cabeça aqui. Se o povo tinha cerca de 1,75 m, Saul tinha 1,95 m para 2. Então, era justo que fosse Saul. Mas ele não está falando com você, ele está falando com Deus. Irmãos, nós temos que enxergar com olhos espirituais, e daqui a pouquinho eu vou mostrar como o inimigo faz com que nós passemos para o lado dele, com propostas que ele faz, escusas, ele troca, a gente passa a ter uma nova, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Abandonamos os nossos projetos por achar que nada vale a pena. Nada vale a pena. Nos familiarizamos então com as perdas, defeitos, ambientes nocivos. Você conhece pessoas, e essas pessoas são pessoas como nós, que se acostumam de morar num lugar que tem mofo. O nariz dele acostuma, ele mora no meio do mofo, no meio de Caatinga. Irmãos, uma vez eu fui pregar numa cidade, lá no norte de São Paulo, quase chegando, ali já é chegando com Mato Grosso, né? Sul, enfim, lá no norte, depois de Presidente Prudente. E cidadezinha gostosinha, uma igreja boa, o pastor deles já veio aqui. Irmãos, quando eu saí do aeroporto, eu saí quase tonto, um cheiro de granja, um cheiro de galinheiro. É a cidade que mais produz ovos no Brasil, segundo ele. Tem granja para tudo quanto é lado. Dentro da igreja tem cheiro de granja. E eles não têm aquele negócio cheiroso que nós temos, aquela caixa preta ali, irmão, é para soltar um perfuminho. Não estou sentindo, porque ele já anulou o mofo. Quando abriram aqui tem cheiro de mofo, por causa da praia e tal, às vezes. E não tinha. Todo lugar, na casa do pastor. E eu perguntei ao pastor: pastor, como é que esse povo vive? Não, todo mundo acostumou, porque aqui todo mundo trabalha com granja. Está lá no meio das galinhas, pegando ovos. E o senhor? No início foi difícil, mas já me acostumei também. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo. Não acostumar com o cheiro da galinha, mas é um perigo a gente se acostumar com aquilo que faz mal a gente. E a gente vai deixando, a gente não repreende mais, a gente não exorta mais, a gente não foge mais. Segunda coisa, o campo de lentilhas, como eu disse, não possuía grande valor monetário. Mas Samar viu diferente. Esses filisteus vão tomar esse campo, não vão comer lentilha, não vão levar lentilha, mas eles vão mostrar para o nosso povo que eles são poderosos. E Samar disse assim: eu vou defender isso. Primeiro, vou mostrar para eles quem manda aqui. E eu quero perguntar, já fiz isso há uns 2 domingos atrás, não sei se vocês colocaram em prática.
Quem manda na sua casa? Sou eu. Quando eu digo sou eu, é a minha mulher, ela às vezes manda mais. Sou eu, é minha mulher, meu filho. O cachorro não, tá, irmãos? Mas quem manda ali somos nós. Por quê? Porque nós somos uma família de Deus. Alto lá! Do lado de lá da linha. Do lado de lá da linha. Aqui não, aqui quem manda aqui somos nós. Por quê? Porque eu sou a, e não uma, a família de Deus. O que Samar quis é dizer assim, ei, eu não estou preocupado, vocês podem até fazer, mas aqui não. E ele se postou no meio, mas não se postou ele se postou com a sua espada para lutar, e diz a palavra de Deus que o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. E eu queria imaginar, que vitória é essa? A vitória é que ninguém roubou lentilha. Isso para mim é uma vitória muito pequena, até porque, repetindo, já sabe quanto custa um saquinho, as mamães de casa, um saquinho de lentilha, aquele saquinho, quanto custa? Merreca, né? Quanto é? Hein? R$5. Levou lentilha, a picanha está guardada, ele levou lentilha. Não. Mas isso não é o X da questão. Deixa eu te ensinar, meu amado. A nossa igreja é uma igreja que gosta de ensinar. E nós ensinamos aquilo que está na Bíblia, aquilo que aprendemos. O inimigo é o inimigo dos detalhes, das sutilezas. Eu te garanto, ele nunca chegará, ou quase nunca, né? Ele não é tão audacioso, disse, que é isso? Nega esse Jesus não vale nada. Aliás, eu quero dizer para vocês que ele não morreu nada e nem ressuscitou nada. Isso é a história da carochinha. Como há evidências de que Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, há evidências científicas. Mas ele não vai falar isso. Ele não vai dizer, não, cara, não vai para a igreja, não. Vamos para ali, vamos para aqui. Às vezes ele até consegue. Mas sai da igreja, dificilmente ele vai conseguir. Mas ele entra com as sutilezas, com as coisas e eu quero agora discriminá-las. Porque o inimigo procura invadir a nossa vida e ele só tem chance de invadir pelos buracos, pelas brechinhas. O único que entra pela porta e da frente é Jesus. O inimigo, ele entra pelas gretas, por brechas. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos fechar as brechas. E nós, às vezes, desnudamos o nosso povo, apontando, mostrando, compartilhando. Quando um pastor errou, quando um membro da igreja errou, todos somos passíveis de erro. E eu pergunto, irmãos, têm orado pelos pastores da Shalom? Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Não desanime, irmãos. Não desanimem, vamos lutar, vamos orar uns pelos outros, para que escândalos não aconteçam no nosso meio. E se por acaso acontecer com um de nós temos que juntar todos em cima, não abafando, mas curando aquelas feridas. Eu quero falar do nosso campo para nós concluirmos. Qual é o nosso campo hoje? O que é precisamos defender? Primeiro de tudo, essa ordem não necessariamente precisa ser essa que eu vou dar, mas eu senti de falar nessa ordem. Primeiro de tudo, você precisa defender a sua família. Irmãos, como tem homens que falam mal da sua mulher? Fala para mim. Como tem mulheres que falam mal do seu marido? Fala para mim, fala para a pastora. Mas fala mal no sentido, pastor, aquilo ali é uma treva na minha vida, eu não sei o quê. Meu irmão, como é que você quer que eu respeite a sua esposa se você não respeita? Meu filho, aquilo ali não tem jeito não, pastor, aquilo parece um capetinha. E como é que você quer que eu trate aquele filho com carinho, se você que é o pai não trata, foi dada a você a missão de educá-lo? Mas olha a sutileza de Satanás. Nossos filhos estão sendo cada vez mais atraídos pelos detalhes. Vamos mostrar alguns detalhes.
desobediência. Mas elas não entram. Desobedeça a seu pai. Não, mas a Bíblia diz para obedecer. Não desobedeça. Ele não fala isso. Porque burro ele não é. Ele fala assim: quantos anos você tem? Eu tenho 7. Mas você parece que tem 12, 15. Você já reparou que seu pai não deixa você fazer nada? E eu estou vendo que você é inteligente. Para você ser alguém na vida, isso são amigos, pessoas mais influentes, não é qualquer um. Para você mostrar que você é macho, que você é uma menina de autoridade, o seu pai quer te anular. Claro, irmãos, parênteses, há pais que querem realmente anular os filhos. Não deixa o filho fazer nada, amarra uma fita em volta dele, igual Lázaro que saiu da sepultura, todo enfaixado, não pode fazer nada, papai pega, papai te dá, quer que papai dá na boca? Não, mas isso é uma exceção das exceções. Eu não estou falando desses. Eu estou falando daqueles que não observam que o filisteu entrou no meio do campo, e eles entraram ali, esqueci de dizer isso, não está escrito, a gente às vezes esquece, né? Eles entraram ali para exercer autoridade, para mostrar para o povo, está vendo? Não é melhor, em vez de vocês pararem de fugir, vocês se submeterem a nós? Deixa a gente liderar vocês, nós somos guerreiros fortes. É melhor, é verdade mesmo, é verdade mesmo. O faraó já queria segurar, quando Moisés foi tirar o povo lá, ele queria com várias propostas indecentes, né? Vamos levar os filhos, não leve as crianças, deixa eles aqui. Você com criança no deserto, Moisés, você ficou doido, Moisés. Esses 40 anos que você passou no deserto, o seu miolo ficou ruim de sol lá. Como é que você vai levar a criança? Deixa aqui, eles ficam aqui, eles crescem aqui, depois vocês pegam. E eu duvido que não devia ter alguns pais que falaram assim: ah, deixa, Moisés, eu queria que eles fossem igual a você, o príncipe do Egito. Ah, deixa eles escolar. Ah, deixa, eu quero tanto que eles estudem nessa escola do Egito. Ah, por favor, deixa. Mas Moisés disse: não, você está querendo é outra coisa, irmão. Você está querendo formar um novo exército e usar os nossos filhos para treinar, para depois virem contra nós. Cuidado, irmãos, às vezes o inimigo está usando o seu filho para lutar contra você, mas ele não diz assim: desobedeça ao seu pai. Muito provavelmente os filhos: não posso fazer isso não, o meu professor no esforço da escola lá bíblica me ensinou que não, a Bíblia, papai fala. Ele não fala isso. Rapaz, você quer ser alguém? Começa a mostrar a sua opinião. Não é opinião, é peitar o seu pai, peitar a sua mãe, porque sabe lá, amanhã, se seu pai morrer, sua mãe morrer, né? Você está com 14 anos, você que vai ter que se virar. Aí o garoto: é mesmo. Aí o pai fala um negócio: pai, deixa comigo, eu sou dono do meu nariz. Olha o filisteu entrando aí. Autonomia fora do tempo. Pai, meus amigos todos têm um celular. Quantos anos têm seus amigos? 9, 10, mas a lei diz que não pode. Rapaz, mas eles vão rir de mim, que riam por causa disso. Pai, me dá a chave de casa, porque eu estava na casa do amigo e estou lá estudando, então para não importunar. Pai, eu amo tanto o senhor, pai, eu não gosto. Eu sei que o senhor acorda que hora? 4:30 da madrugada. Eu não quero te acordar. Me dá a chave da casa. Você está fora da autonomia, filho, você não tem idade para ter chave de casa. Desculpe, irmãos, estão achando que eu sou meio arcaico, né? Pai, eu não quero te sacrificar. Se eu ir lá me buscar de carro, me dá a chave do carro, eu já sei dirigir. Mas meu filho, você tem 15 anos. Pai, mas eu dirijo muito bem. E os meus colegas com 15, 16 até têm um carro. Defenda a sua família. Seus colegas não são meus filhos. Eu não sou o pai dos seus colegas. Falta de apetite para estudar a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos criando pessoas que não gostam mais de ler. São raras as crianças
raras. Não estou dizendo que não há crianças que não gostam, mas são raras. Vou usar um negócio que a Vivian me mandou ontem. Eu falei, cara, interessante. Ela falou, passei a fazer isso. Eu falei, passei agora também junto. No WhatsApp, você pode adiantar a mensagem 1, e-mail e 2, né? Então, a pessoa olha a mensagem assim, aí você bota no 2. Eu queria dizer que você até consegue entender. A sua mente, isso está provado cientificamente. Foi provado, mandaram, que você vai ser acelerado. E você começa a ter pressa. Por exemplo, agora já teria alguém levantando, poxa, já são 20h17, essa pregação não acabou, mas ainda não falei as coisas que nós precisamos, eu ainda não orei por você, e você está querendo acelerar a pregação. Os filhos estão sendo acelerados porque os pais são acelerados. Nós pais não temos tido tempo. Eu agora já não tenho mais criança, tenho sim, tenho netos, de vez em quando soltam uns 8 lá dentro de casa. Um dia desse eu só tinha 3, agora tem 5 já. Em véspera de 6 ou 7, amém ou não amém? Senhor, me dá força e mais 20 anos de vida, com vigor para aguentar aqueles meninos bonitos. Oh, Deus! São crianças. Defenda a sua família. A primeira pessoa, não é encubra os erros, defenda a sua família. E fechando a porta, trave a luta espiritual com eles. Filho, vem cá. É assim que funciona. Aqui em casa, não. Aqui em casa, não. Eu me lembro quando nós fomos aos Estados Unidos, na primeira ou segunda vez, as crianças eram novinhas, elas foram. E ficamos lá na casa dos pastores e tal. Não tínhamos dinheiro, fomos missionários, foram chamados. E aí a gente começou a conviver com os americaninhos lá. Aí você falava assim, sai daqui, eu vou chamar a polícia. Aí um dia, não sei qual das duas, a Vera chamou atenção e uma delas falou assim, não me bate não, que senão eu chamo a polícia. Ela pegou ela pelo braço, levou dentro do banheiro do shopping e disse assim, eu vou te quebrar aqui toda, eu quero ver você chamar a polícia. Você não mora aqui, você não é daqui, você é do Brasil. Mais ou menos isso, se eu estou exagerando, desculpem lá. Hein? Não, quebrar a sua vontade, né? É porque quando eu penso na Vera, eu penso logo que vem atropelando e quebrando e tal, e rompendo fronteira, derrubando o inimigo, pisando na cabeça dele. Amém ou não? Oh Deus, a minha pizza em casa, deixa ela lá no forno. Oh Senhor, aquele mingau de aveia que eu gosto tanto de noite. Bom, irmãos, feche o tempo dentro da sua casa, mas não jogue o seu filho para o mundo. Segunda coisa, o seu caráter. Nós precisamos defender o nosso caráter, de tanto ver coisas erradas, pessoas sem escrúpulos, governos corruptos, passamos a ser atraídos por coisas semelhantes. Por quê? Porque alguns corruptos estão se dando bem. E eu fico atraído. Irmãos, eu vou falar porque está em todos os jornais. Uma casa de uma mercearia, um mercadinho lá em Macapá, um mercadinho pequenininho, ganhou a concorrência para 700 e poucos milhões para vender de arroz para o governo. Está todo mundo aí batendo em cima. Não sei se vai dar em nada, né? Mas, irmãos, se der certo, muita gente vai falar, eu vou montar uma empresa de fachada e vou vender para o governo. Vou vender o quê? Água e toalha para lavar o urubu até ele ficar branco. Hein? Não entendi. Pró? Pronto. Eu não entendi o que é pronto. Resolveu, exatamente. Então, irmãos, isso começa a nos atrair. E o nosso caráter, que pode ser mudado, a personalidade não. A nossa personalidade é uma só. E Jesus respeita a nossa personalidade. Mas o nosso caráter pode mudar.
Você é um mau caráter, um bandido, e aí você aceita Jesus e o seu caráter muda? Ou você é um crente, oh, aleluia, glória a Deus, depois seu caráter muda e você vira um pilantra? Pode acontecer, depende de onde você está andando e o que está te atraindo. Se todo mundo faz, eu também posso fazer. Irmãos, aproveitando o ensejo, nós temos um estacionamento aqui, irmãos, bom, com pessoas tomando conta. Se você está aqui, não põe seu carro na farmácia. E nem no Labrasa. As pessoas sabem, um dia vieram aqui, olha, eu sei que a pessoa, porque nós vimos, ele entrou na igreja, será que ele vai voltar para comprar o remédio? E eu falei, irmão, provavelmente vai, que eu creio que ninguém pôs o carro lá para vir assistir o culto, porque aqui na igreja todos somos, Jesus. Irmãos, mas todo mundo está colocando, todo mundo está na fila dupla, mas eu não vou ficar na fila dupla. Primeira vez que eu fui ao Japão, eles foram me mostrando um monte de coisa. Pastor, olha só aqui. E nós estávamos voltando, era a véspera de um feriado, e domingo à noite, fechava esse feriado. É como se no domingo à noite, um feriado longo, tivesse todo mundo voltando da região dos lagos. Imagina a fila. E vinha a fila. E o japonesada toda, um atrás do outro, dirigindo o carro. Aí o pastor falou assim para mim, pastor, olha o acostamento todo livre aí. Se fosse brasileiro, já tinha um monte ali no acostamento. Ninguém vai para o acostamento. Respeita, pensa, pode acontecer algum desastre. E aqui basta um entrar, todo mundo entra. Não, ele pode, eu também posso, eu também posso, eu também posso. Irmãos, vamos parar com isso. Isso é caráter. Olha, eu falei isso assim para o pastor, colou. Também vou falar que vai colar. Pode colar. Mas eu falei isso para o irmão. Eu contei para ele. Irmãos, sejam sinceros. Como eu gosto de transparência, quem não me conhece, quer lidar comigo, lida comigo na transparência. Fale-se. Às vezes seja até grosso comigo, eu prefiro, do que bater o tapinha nas minhas costas e depois por trás falar assim, pastorzinho sem vergonha aí assim. Olá, meu pastorzão grande, pastor das multidões. Não, nós não queremos isso aqui. Nós estamos aqui para exortar, para criticar, com o intuito de ajudar. Segunda coisa, então decida ser diferente. Trabalhe o seu caráter. Mais uma coisa, nós temos que defender a nossa igreja. Irmãos, quando eu falo isso, quanta gente não entende. Meu Pai do céu, Deus poderoso. Eu não estou falando do templo da Shalom. Eu não estou falando da organização Shalom. Eu estou falando do corpo de Cristo, irmãos. Hoje uma irmã me procurou, ela está lá atrás. Acho que é ela. Tayane. Me procurou ali na porta e falou, pastor, eu estou com desejo de ser membro dessa. Eu vou falar porque eu falo mesmo, tá, irmã? Eu estou com desejo, eu sei que está para haver um connect aí, eu gostaria de fazer o connect. Eu conversei, que bom, isso muito me deixa lisonjeado, que legal. E ela falou, eu já procurei algumas igrejas, estou aqui, e eu brinquei com ela, você não quer esperar uns 5 anos para ser membro, não? Ela riu, não, pastor. Eu falei, estou brincando. Mas fiz uma pergunta para ela, que agora nós estamos fazendo a todas as pessoas. Deus te deu uma palavra para você vir para cá? Não foi isso? Você não precisa me dizer agora, mas no Conecta você vai me dizer qual foi a palavra que Deus te deu para você estar aqui. Porque você vai ser cobrado por isso, não pelo pastor Isaías, mas por Deus. Porque há poder nas suas palavras. Defender a igreja é honrar o cabeça que é Cristo. Acostumados a vermos e aceitarmos os erros do lado de fora, primeiro, nós ficamos tolerantes com o pecado. Isso é um falso amor.
Isso é um falso amor. Lá no interior do Espírito Santo, eu era criança e tinha lá um linguajar. Quem é da roça sabe disso. Lá de Natividade também tem disso. Você está com berne e está engordando o berne. Eles falavam assim: você passa toucinho no berne que você vai matar. E o berne ia crescendo. E muitas vezes nós estamos adulando o pecado. Às vezes nós temos um pecado de estimação. E quando alguém mexe nisso, fere a gente. Porque eu gosto tanto. Ou ninguém nunca se incomodou com isso. E agora que eu piso aqui na igreja, com um mês que eu estou aqui, vem esse pastor narigudo aí, falar isso, sem noção. Queridos, nós estamos vivendo tempos que eu não sei se demora muito, não sei, eu não tenho capacidade, eu não tenho base para dizer quando é que Jesus voltar, até porque a Bíblia diz que a volta dele será iminente. Então, quando é iminente, não tem como você dizer quando vai ser, senão não é iminente. Pum, voltou. Ou então, por vermos coisas erradas, em vez de ajudar a consertar, nós preferimos acusar e compartilhar com os de fora e empurrar para fora. Primeiro, eu falei daqueles que vamos agasalhar e deixar o pecado aqui. Aí o pecado dá um filhote, são 2 pecados. Agora dá mais um filhote. Ele casa com a pecada, aí dá 3 filhotes. O pecado e a pecada. Casaram, tem 3 filhos. Aí ele namorou com o filho do pecado do outro pecado. Aí cria uma... Primeiro foi isso. É sempre bom lembrar. Mas Jesus me aceita como eu sou. Isso não é bíblico, irmãos. Jesus te recebe como você é, mas Ele não aceita. Assim que Ele te recebe, Ele te transforma, porque o próprio Evangelho transforma. O sangue de Jesus transforma. Então nós temos que ter amor, e muitas vezes, com amor, nós temos que saculejar. E o mineiro fala assim, na Espírito Santo, capixaba também, sacudir o camarada, porque ele precisa vomitar aquilo que está engasgando ele. Amém, médicos? Tem hora que tem que dar um tapa nas costas, quebrou, não, voou a bolinha de gude que estava agarrada na garganta. Defenda sempre a sua igreja. Ou seja, não deixe o diabo entrar nesse campo e oferecer ajuda para aqueles que estão lutando aqui dentro. Penúltimo, defenda a sua fé. Deixa eu explicar isso aqui. Defender a sua fé, eu não estou dizendo assim, você perdeu a fé que Jesus cura, não. Aqui eu estou falando a razão da sua fé. A Bíblia diz que se alguém te perguntar qual é a razão da sua fé, você explicar qual é a razão da sua fé. Então, hoje, o irmão pregou, e depois também falamos aqui, no esforço, algumas coisas, que só são possíveis pela fé. A razão da sua fé. Defenda isso. Pode ser que você nunca diga, eu estou perdendo a fé. Pode ser que você nunca diga, mas você demonstra que está perdendo a fé. Isso não significa dizer que você, às vezes, apresenta, gente, me ajuda aqui, eu estou cansado. É possível. A Bíblia diz, é bom que andem 2, porque quando um cair, esse que está com ele, ajuda ele a se levantar. É bom, é importante. Não estou dizendo isso. Até porque somos um corpo. O dedinho cortou, imediatamente, a mão, não a dele, mas a minha mão, vai tampar. É o corpo. É como se... deixa eu explicar isso melhor. Somos um corpo. Então, nenhum corpo estranho pode cuidar do nosso corpo. Então, é como se eu fosse esse corpo todo da igreja, eu estou aqui, e se eu machuquei, meti o joelho no lugar, a primeira coisa é que a minha mão, a mão desse corpo próprio, vai fazer isso aqui. Machuquei aqui, passa aqui a mão para mim. Não, isso é um corpo fora do meu corpo. Somos o corpo.
E o único corpo que pode ajudar o corpo de Cristo é o corpo de Cristo. Ela é a âncora, a fé é a âncora segura para todas as lutas. Nunca deixe ninguém zombar da sua fé e nem tripudiar a sua fé. Se você não tem palavras para defender a sua fé, saia de perto daqueles que estão debochando da sua fé. Você não tem argumentos? Precisa aprender a ter. Mas eu não tenho. Sai de banda. Sarta fora, como diz o outro. Mas não fica ali. O salmista, no Salmo número 1, o que ele diz? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Por último, o que o diabo quer roubar de nós? Tem mais coisas, mas eu elegi essas 5. A sua identidade. Tem momentos na vida que eu já conversei com crentes que nem sabem mais quem eles são. Não sei se eu sou um crente, se eu sou um pé de alface, se eu sou uma batata roxa, não sei o que eu sou. Aliás, na verdade, eu acho até que eu não entendi muito. É assim, vê se você entende. E ele fica tão confuso porque ele não tem identidade. E qual é a identidade? Qual é a sua identidade? Primeira identidade, você é filho do Deus Altíssimo, por adoção, mas é igual a Jesus. A mesma herança que Jesus tiver, você terá. Ele diz que se nós formos fiéis e aguentarmos até a morte, uma das coisas lá nas cartas de Apocalipse que ele fala, e uma delas é, eu te farei assentar comigo no trono. Quem senta no trono é só o herdeiro. Ele está dizendo, eu vou dar essa herança para vocês também. Sua identidade, eu sou filho do Deus vivo. Segunda identidade, tem muitas, você vai chegar em casa agora, você vai começar a olhar a Bíblia e dizer, essa é uma identidade. Eu sou salvo e venci através de Jesus a morte eterna. Terceira identidade, eu tenho os meus lábios prontos para edificar e não para destruir. Quarta identidade, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é caráter, eu já expliquei isso aí. Porque senão os irmãos olham aqui, ó, tem um mais gordinho, tem um narigudo, tem outro que está com a cara chata, tem outro que tem a cabeça pontuda. Então Deus teria que ter essas caras todas. Não, a imagem e semelhança do agir, do caráter, tem atributos que só pertencem a Deus, mas alguns outros são comunicáveis, são atributos que Ele passa para nós. Defenda a sua identidade. Não aceite imposições do inimigo na sua vida. Não aceite. Lute. E quando você não estiver aguentando, chama o resto do corpo para te ajudar. Afinal, de quem somos? Feche seus olhos. Senhor, eu contemplo uma igreja que é sua. Senhor, eu contemplo irmãos que decidiram te seguir. Senhor, eu contemplo irmãos que estão aqui dizendo, eu pertenço ao Senhor
e por isso em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Senhor, essa igreja é uma igreja que hoje entendeu que nós vamos lutar por tudo aquilo que o Senhor nos concedeu e impedir que o inimigo venha destruir a nossa plantação, destruir a nossa herança, destruir o nosso sustento. Mas mais do que isso, Pai, o inimigo, hoje nós entendemos, ele não tem poder de legislar e nem nos defender, nem ser nosso rei, nem ser nosso Deus. Então, em nome de Jesus, assim como Samar, nós queremos nos colocar no meio da nossa família, no meio do centro da nossa vida, caráter, no meio da nossa igreja, no meio da nossa fé e no centro da nossa identidade, e defendê-la e defendê-los, dizendo: aqui mora o Senhor, somos do Deus vivo, somos os valentes de Jesus, em nome de Jesus, amém. Você orou assim? Você crê que Deus fez e vai fazer? Então, para concluir,